O reino de Deus é para quem obedece. Mateus capítulo 7, verso 21 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É interessante vermos que nesse versículo, nesse único versículo, Jesus vai ao cerne da fé pessoal. Jesus faz questão de nos afirmar que só chamá-lo de Senhor não garante a ninguém o alcance do reino dos céus. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam aquilo que elas não estão sentindo. Muitas vezes as pessoas falam, como dizemos, da boca para fora. E isso não vem do coração. Portanto, chamar Deus de Senhor, isso não garante a ninguém a entrada do reino dos céus. Por esse motivo é que o que importa não é o que nós falamos, é o que nós vivemos. O reino de Deus é um reino de coerência, é um reino de coerência. Tiago 2,12, ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Portanto, falar e viver, viver e falar. Se nós só falamos, não adianta. Você fala, eu creio em Deus. Tiago diz que até o diabo crê e treme. Isso não resolve absolutamente nada. Você pode ser capaz de dizer tudo o que é certo, mas se a sua fé não alterar o seu modo de viver, ela não faz sentido e poderá até causar uma ofensa. Na verdade, nesse caso, você não terá um relacionamento real com Deus. Por isso, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dr. Russell Shedd brincava, que quando nós chegarmos nos céus, a gente vai ter algumas surpresas. Algumas pessoas que a gente poderia jurar de pé junto, como se diz em Goiás, que estariam lá e não estão. E outras pessoas que a gente jamais imaginou que estivessem lá, estarão lá. Por quê? Aí a gente volta na escolha de Davi. Deus disse a Samuel: Samuel, vocês seres humanos veem a aparência, mas eu vejo o coração. Não atente para a aparência. Algumas pessoas têm um aspecto de santo, fingem que são santos, falam algumas palavras fingindo ser santo, mas a vida deles não expressa nenhuma santidade. Por isso, cuidado. Numa catedral na Alemanha, tem um poema que é uma reflexão. Ele diz assim: assim diz Jesus Cristo, nosso Senhor, você me chama de mestre e não me obedece. Você me chama de luz e não me vê. Você me chama de caminho e não anda comigo. Você me chama de vida e não vive por mim. Você me chama de sábio e não me segue. Você me chama de justo e não me ama. Você me chama rico e não me pede nada. Você me chama eterno e não me busca. Se eu o condenar, não me culpe. Você já pensou nisso? Que muitas vezes nós gostamos de dizer que Jesus é o mestre e nós não obedecemos? Muitas vezes nós repetimos a palavra de Jesus e dizemos que ele é a luz, mas nós não vemos. Quantas vezes nós dizemos que ele é o caminho, a verdade e a vida e nós não andamos com ele, a nossa vida não tem nenhuma verdade e nós não temos a vida em nós. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós chamamos a Jesus de sábio e não o seguimos? Quantas vezes nós o chamamos de justo? Não, Deus é justo e nós não o amamos. Se nós realmente reconhecermos que Jesus é justo, nós o amaremos, porque a justiça dele sobressai. A justiça dele é acima de toda e qualquer coisa. E o que é interessante, nós chamamos a Jesus de rico e não pedimos nada a ele. Jesus é dono de todas as coisas. Ele tem prazer em estar conosco. E nós devemos nos aproximar dele para segui-lo, para amá-lo, para ser seu filho, para ser seu servo. E não apenas para ser aquele que só vem pedir, mas nós temos essa intimidade com ele. Quanto mais aprendemos do que Deus fez por nós, queremos saber como ele é e como podemos viver para ele. É interessante, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você quer parecer com Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa vida é transformada. A palavra de Deus, as leis do Senhor,
elas têm que transformar a nossa vida. Algumas pessoas se gloriam de que elas são evangélicas há 20 anos. Eu frequento essa igreja há 40 anos, mas a sua vida demonstra isso? A sua vida demonstra o que você está falando? Muitas vezes as nossas vidas não dizem isso. E é fundamental entendermos isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E é interessante que nós vivemos uma época em que dá um certo status falar como cristão. Como as pessoas usam versículos bíblicos fora de contexto para carimbar aquilo que elas estão pensando. Como as pessoas estão usando a Bíblia. Gente, não use a Bíblia. Deixe ser usado pela palavra de Deus. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus falar. Ele é Senhor, Ele é Deus. Por isso, lembre-se disso. Não basta falar Senhor, Senhor. A sua vida tem que demonstrar isso. Que Deus nos abençoe e até amanhã.